durante todo esse mês de... Ficou baixo agora, né? Hoje, durante todo o mês de junho, nós vamos conversar sobre esse tema. Eu considero que esse tema especificamente, essa série especificamente, é talvez uma das mais importantes, se não a mais importante, que eu já tive a oportunidade de preparar para a gente estar conversando. É um assunto da extrema importância, não apenas para a nossa igreja, mas para a igreja de um modo geral. Se você se considera um cristão, um discípulo de Jesus, então esse é um assunto que é da mais alta importância. Você vai ver isso ao longo da série. É importante que a gente esteja com o coração aberto, receptivo, da mesma forma que ao preparar esse tempo de reflexão eu fui muito confrontado. Eu tenho certeza que você também vai ser, e do mesmo jeito que eu precisei ler e ouvir coisas que me agrediram, que me tiraram um pouco da minha zona de conforto, eu tenho certeza que isso também vai acontecer com você. Mas é muito importante que a gente leia a palavra com essa atitude de acolher a palavra no nosso coração, de deixar que ela transforme o nosso coração. Então, por isso a gente vai fazer uma oração nesse momento, pedindo que Deus nos abençoe nessa jornada que a gente vai fazer ao longo dessa série, tá bom? Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar. Pai, agora que nós estamos iniciando uma jornada aqui de reflexão na Tua palavra, nós queremos pedir que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos conduza, que agora que vamos abrir a Tua palavra, que o Senhor nos ajude, Pai, a vê-la de fato como é, como Tua palavra. Não simplesmente um conjunto de opiniões humanas, mas como de fato a Tua vontade para a nossa vida como cristãos, como discípulos, como igreja. Nos abençoa, Pai, e que como fruto da Tua palavra a gente veja transformação, veja mudanças, seja desafiado, Pai, a cumprir o nosso papel aqui nesse mundo como Teu povo. É o que nós te pedimos em nome do Teu Filho Jesus. Amém. O texto base dessa série, eu ouso dizer que nós vamos ficar 4 domingos nesse texto. É um texto pequeno, mas é um texto que vai nos inspirar e nos guiar ao longo das próximas 4 semanas. Com certeza, todos os domingos nós vamos voltar a esse texto. Então é muito importante que você, quem sabe, possa até memorizar João, capítulo 20, versículo 19 até o versículo 22. Esse é um texto extremamente importante e é baseado nesse texto que toda essa série está sendo construída. Então vamos dar uma olhada. Se você tiver aí a sua Bíblia, você pode abrir, marcar bem esse texto para os próximos domingos, inclusive, e nós vamos ler juntos aqui o que diz essa passagem. É uma passagem que mostra o encontro de Jesus com os seus discípulos no domingo da ressurreição. Então, o cenário é o cenário do cenáculo, aquele lugar onde os discípulos já haviam participado com Jesus da ceia, da Santa Ceia, a instituição da Eucaristia, como nós temos hoje, e isso na quinta-feira, e agora nós estamos no domingo, primeiro dia da semana, no final da tarde, mais ou menos nesse horário que nós estamos agora, 6, 7 horas da noite. Esse texto narra o que acontece ali. Vamos dar uma olhada, vamos ler juntos aqui? Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Essa é a nossa passagem. Eu queria começar com um outro texto, não agora bíblico,
mas é uma ilustração do Henry Nouwen. Alguns aqui já conhecem o Henry Nouwen, talvez pelo seu livro mais famoso, que é A Volta do Filho Pródigo. Ele também escreveu esse livro chamado A Formação Espiritual, Seguindo os Movimentos do Espírito. E aqui nesse livro, ele conta um caso, na verdade, ele cria uma história fictícia, uma espécie de parábola que eu gostaria de compartilhar com vocês. Ele diz o seguinte: uma vez, um grupo fazia um levantamento dos recursos do mundo e disseram: como podemos ter certeza de que temos o suficiente para enfrentar os tempos difíceis? Queremos sobreviver a todo custo. Temos que começar a armazenar alimentos e conhecimento para termos segurança quando qualquer crise ocorrer. Assim, começaram a armazenar, mas de uma maneira tão ávida que outras pessoas começaram a protestar. Vocês têm muito mais do que precisam, e nós não temos o suficiente para sobreviver. Dê-nos uma parte de sua riqueza. Mas aqueles que a acumulavam por medo disseram: nós precisamos disso num caso de emergência, em caso de algum desastre, caso nossa existência seja ameaçada. Os outros retrucaram: mas estamos morrendo. Por favor, nos dê alimentos, recursos e conhecimentos para que possamos sobreviver. Não podemos esperar, precisamos disso agora. Assim, aqueles que a acumulavam ficaram ainda com mais medo do que os pobres e famintos. Ficaram com ainda mais medo de que os pobres e famintos lhes atacassem. E disseram: temos que construir muros para resguardar nossa riqueza. Assim, ninguém poderá tirá-la de nós. Começaram a construir então muralhas tão altas que nem podiam ver se seus inimigos estavam do outro lado. Mas seu medo continuava crescendo. E disseram: nossos inimigos são numerosos e podem destruir nossas defesas. Nossa muralha não é forte o suficiente. Precisamos colocar arame farpado e explosivos no topo delas. Assim, ninguém ousará se aproximar de nós. Nem com isso se sentiram seguros e continuaram a se aprisionar naquele cárcere que tinham construído por causa do medo. Eu acho essa uma história muito desafiadora e que nos ajuda a entender um pouco a situação dessa história que nós lemos em João. O que nós temos aqui é os discípulos reunidos, e o texto diz de maneira bem clara: eles estavam reunidos a portas trancadas. Eles estavam ali reunidos a portas trancadas. E a pergunta é: por que as portas estavam trancadas? O texto nos diz a resposta. A resposta está muito clara no texto. Eles talvez estivessem ali trancados por causa da sua tristeza, não sabiam que Jesus havia ressuscitado, estavam ali tristes com a perda do mestre, mas muito mais do que a tristeza, talvez o sentimento de culpa por terem abandonado o mestre naquela reta final. O texto diz que eles estavam com as portas trancadas por medo dos judeus. É por isso que eles estavam trancados. Eles estavam trancados porque eles estavam com medo. Medo de que talvez acontecesse com eles o que havia acontecido com o seu mestre. Medo de que, olha, nós matamos o líder, agora nós vamos atrás dos seus seguidores. Havia medo. E a pergunta é: por que os discípulos estavam com medo? Não é simplesmente um medo qualquer, mas é um medo por causa da ausência de Jesus. O medo deles existe porque Jesus não está com eles. Porque em situações anteriores já havia a ameaça dos judeus, mas quando Jesus estava com eles, eles não tinham medo. Mas agora havia a ameaça, mas Jesus não estava com eles. E quando Jesus não está com eles, há uma ausência, e essa ausência leva eles a ficarem com medo. E por que que esse texto é tão importante para nós? Porque muitas vezes, gente, a igreja
são esses discípulos. Muitas vezes, nós, como esses discípulos, também nos trancamos. Ficamos com medo de ameaças que nos rondam do lado de fora, e a gente fala, olha, para a gente se proteger, para a gente impedir que esses inimigos, que essas ameaças roubem aquilo que nós somos e temos, nós precisamos nos construir aqui trancas, muros, cercas, arame farpado, explosivos. Nós temos que nos isolar para podermos nos preservar. Que ameaças seriam essas? Eu pensei aqui, por exemplo, em 2 grupos de ameaças, que muitas vezes a igreja vê, se assusta e se isola com medo delas. A gente pode pensar na questão das ideologias. O nosso mundo é um mundo marcado por ideologias. E muitas vezes nós que estamos na igreja olhamos para essas ideologias e falamos assim, olha, isso é uma coisa muito perigosa. Se a gente começar essas coisas a entrar aqui dentro da igreja, isso vai dar problema. Então a gente fica com medo de todo tipo de ismos que a gente tem aí no mundo. O capitalismo, o socialismo, o feminismo, o homossexualismo, enfim, tudo que for ismo assusta. Tudo que for ismo vai, de alguma forma, a gente vai falar, peraí, nós temos que nos proteger. Não podemos ter nenhum tipo de relação, temos que trancar as portas para esse negócio não entrar aqui dentro. Ou então, gente, a gente pode pensar também na questão da corrupção moral. O nosso mundo é um mundo caído, é um mundo corrompido. A gente, todos os dias, vê isso nos noticiários, tragédias, barbáries, coisas terríveis acontecendo. Não há limites para a maldade humana. E muitas vezes a gente olha assim, não, peraí, a gente precisa se preservar. Porque se a gente começar a fazer concessão aqui, ali, a gente começar a abrir muito, nós também vamos nos corromper. Então nós não podemos, na tentativa de nos livrar do pecado, a gente também faz, sabe o quê? A gente se afasta do pecador. Porque a gente não quer se contaminar com o pecado. Então, como quem pratica o pecado é o pecador, então a gente, para fugir do pecado, a gente foge também de quem? Do pecador. E o que nós tememos? A gente poderia fazer algumas perguntas. Será que nós tememos perder a nossa tradição? Perder a nossa influência na sociedade? Perder a nossa relevância diante dos outros? Perder a nossa liberdade de poder estar aqui? Perder, inclusive, em alguns casos, a nossa própria vida? Não apenas a vida pessoal, mas a vida do corpo, da comunidade, a igreja morrer? Será que é isso que nós temos medo? Veja, por conta de tudo isso, muitas vezes nós também somos como esse grupo de discípulos. Estavam reunidos a portas trancadas. Muitas vezes a igreja acaba pensando tanto em si mesma, tanto na sua própria manutenção e preservação, que ela acaba se trancando. E, gente, sabe qual é o problema disso? A gente pode pensar aqui que existe uma nobreza na ideia, uma boa intenção, que é a intenção de nos proteger. Os discípulos, a princípio, estavam ali com as portas trancadas, porque eles estavam com medo e porque a intenção deles era se proteger. A proteção é uma boa intenção. Mas o problema é que portas trancadas não apenas protegem, gente, mas elas também isolam. Elas também prendem. A gente pode dizer o seguinte: portas trancadas não impedem apenas a entrada de quem está fora, mas impede também a saída de quem está dentro. E esse talvez seja o principal problema das portas trancadas, de quando nós nos fechamos. É mais ou menos o que a gente vive hoje, existe, né? A gente vê isso nos grandes condomínios de luxo, que se transformam em verdadeiras prisões, porque as pessoas têm medo de sair, eles estão trancados dentro do seu próprio palácio, eles não podem sair na rua, porque eles têm medo do que pode acontecer. Então o problema das portas trancadas não é só porque elas nos protegem de quem está lá fora, mas é porque elas impedem de quem está dentro sair para fora.
E aí, gente, é muito interessante quando a gente vai lendo o texto, porque nesse momento o texto muda e diz assim, simplesmente, sucintamente, Jesus entrou, pôs-se no meio deles. Lá em Apocalipse, a gente vai ler o seguinte, uma passagem que Jesus fala assim, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei. Deixa eu perguntar, aqui, Jesus bateu na porta? As portas estavam trancadas. O texto não diz que Jesus chegou lá e bateu. Peraí, vocês deixam eu entrar aí? Não, o texto simplesmente diz que, estando com as portas trancadas, Jesus entrou. Ou seja, as portas trancadas não podem impedir Jesus de entrar. Por uma questão simples, os discípulos são discípulos de Jesus. A igreja é a igreja de Jesus. Ele é o dono desse negócio. Ele entra a hora que ele quiser. A gente pode dizer que a chave está na mão dele. Embora os discípulos tentem trancar por dentro, a hora que ele quer entrar, ele entra. E aí, gente, Jesus entra, põe-se no meio deles. E o que Jesus faz? Vemos aqui que aquele grupo de discípulos que estavam com sentimento de culpa, com medo, com tristeza no coração, Jesus entra e olha o que Jesus vai fazer ali no meio deles. Presta atenção. Jesus entrou, pôs-se no meio deles, e aí o texto diz o seguinte, isso por 2 vezes, Jesus vai dizer, paz seja com vocês. Por que ele diz paz seja com vocês? Essa é a típica saudação judaica. Jesus entrou no meio deles e literalmente o que Jesus disse? Shalom. Shalom é a saudação judaica clássica. E você sabe o que significa a palavra shalom? Shalom é muito mais do que paz, no sentido de ausência de problema, de ausência de ameaça, de ausência de dificuldade. Shalom, gente, é a sensação de plenitude. É a sensação de que não está faltando nada. Eles não estavam com shalom, em paz. Por quê? Porque estava faltando algo essencial, que era o próprio Jesus. Quando Jesus está presente, ele diz, shalom, eu estou aqui, vocês não precisam de mais nada, está completo, o que vocês precisam está aqui em mim. É a sensação do Salmo 23, quando Davi diz assim, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ou seja, eu estou bem. Não é que a gente não vai ter nenhuma necessidade, mas que a gente está plenamente satisfeito. É aquela sensação de você acabar o almoço e você sentir assim, poxa, eu estou bem, estou pleno, não cabe mais nada, né? Estou satisfeito. Né? Aquela sensação de sair de uma churrascaria, mais ou menos. Né? Quando você sai da churrascaria, é a sensação, shalom, estou completo, né? Estou cheio. É mais ou menos a sensação. E, gente, por que Jesus diz isso? Porque além da ausência, da falta que os discípulos estavam tendo, a incompletude deles, eles estavam com uma culpa profunda. Eles estavam sem paz, porque eles se sentiam culpados. E Jesus está dizendo, é interessante, ele chega lá e ele não olha para Pedro assim e fala, Pedro, brincadeira o que você fez, hein, Pedro? Que vacilo, cara. Me negou 3 vezes, cara, me deixou na onça ali com os caras. Ele não chega para os discípulos e fala assim, Tomé, tu também, hein? Ele não fala isso. Ele chega e fala assim, peraí, ele não recrimina. Ele fala, olha, peraí, eu sei que vocês estão com culpa, eu sei que vocês estão com um sentimento ruim, mas olha, shalom, paz. Eu estou em paz, vocês estão em paz e está tudo bem. E aí logo depois ele vai dizer assim, olha, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. É interessante que o ambiente que até aqui era triste, pesado, é aquele luto, na hora que Jesus entra, e ele mostra, ele evidencia que é ele mesmo, mostrou-lhes as mãos, o lado, ele estava vivo. O texto diz que os discípulos se alegraram. Então, se por um lado os discípulos estavam plenos, agora o vazio havia sido preenchido, por outro lado, a tristeza havia dado lugar à alegria, e eles estavam agora alegres. E, gente, sabe o que acontece? Jesus chega e ele faz isso na nossa vida.
Ele faz isso com a igreja. Pensem que aqui nós não estamos falando só de uma pessoa individualmente, mas de um grupo de discípulos, é a igreja reunida. A igreja, quando está sem Jesus, ela está incompleta, e a igreja, quando está sem Jesus, ela está triste. Quando Jesus entra na igreja, a paz ocupa o lugar da culpa, a alegria toma o lugar do luto, mas veja só, mais uma coisa, e talvez a mais importante que Jesus vai dizer aqui. Assim que ele diz isso, os discípulos agora estão completos, estão alegres, ele vai dizer, assim como o Pai me enviou, eu os envio. Vamos pensar nessa frase, é a frase mais importante da nossa série. Agora que Jesus estava com eles, agora que Jesus havia cumprido a sua missão, agora que os discípulos viam que Jesus estava vivo, ele então diz, olha, agora é com vocês. Vocês têm tudo que vocês precisam. Não lhes falta nada. Vocês estão com a Shalom, a minha presença com vocês. E agora vocês estão com alegria, vocês não estão mais com tristeza. É interessante que Jesus entrou na sala para empurrar os seus discípulos para onde? Para fora dela. Os discípulos estavam trancados ali dentro. Quando Jesus entra, ele entra para empurrar os discípulos para fora. A presença de Jesus no meio dos seus discípulos é uma presença que impulsiona esses discípulos a sair para fora. Ele está dizendo, olha, vão. Vocês não podem ficar aqui dentro com medo, enclausurados, trancados, isolados. Lá fora eu sei, há perigos, há ameaças, mas o lugar de vocês é lá. O lugar de vocês não é aqui, presos aqui dentro. Gente, isso tem implicações profundas para a gente entender o propósito e o sentido do que significa ser uma igreja. Eu quero conversar um pouquinho com vocês, basicamente, sobre esse chamado de Jesus, pensando nessas duas primeiras palavrinhas, porque ele não diz simplesmente eu os envio. Ele diz assim, assim como o Pai me enviou, eu também os envio. O que você está entendendo com esse assim como? Que ele está fazendo um paralelo, ele está traçando uma comparação para mostrar que a missão de Jesus é o padrão para a missão dos discípulos. Você concorda comigo? Do mesmo jeito que o Pai me enviou, eu também agora estou enviando vocês. Se vocês querem saber o que é esse envio, olha para mim. Da mesma maneira que eu fui enviado do Pai, eu agora estou enviando vocês. E o que a gente pode pensar sobre esse envio de Jesus? Vamos pensar aqui em duas observações iniciais sobre o envio do Filho, sobre a missão do Filho e as suas implicações para o envio dos discípulos, que é o envio da igreja, a missão da igreja. Vamos pensar em duas iniciais por hoje. Primeiro, gente, vamos pensar que para entrar no nosso mundo, o Filho precisou de sair do seu. Dá para entender isso? Para entrar no nosso mundo, o Filho precisou sair do mundo dele. Ele precisou pagar um preço. A gente pode dizer que Jesus, conforme Paulo nos diz em 2 Coríntios, sendo rico, se fez pobre, por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza, vocês se tornassem ricos. Ele está falando aqui de riqueza porque Jesus era muito rico materialmente, é isso? Não. Ele está falando de uma riqueza de existência. Ele está falando aqui que o Filho, em perfeita glória, vivendo na comunidade trinitária, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, estava ali naquela comunhão perfeita de glória, sem nenhum tipo de perigo, sem nenhum tipo de pecado, de impureza, de maldade. Ele precisou sair desse lugar de glória e pisar aqui na lama com a gente. Pensem sobre isso. Paulo também vai dizer que, embora sendo Deus, Jesus não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se. Mas o que ele fez? Esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Gente, para Jesus entrar no nosso mundo, o Filho precisou sair do seu. E mais, se ele não
saísse do seu mundo, nós nunca poderíamos entrar no mundo dele. Nunca. A gente só pôde entrar no mundo dele. A gente só pôde entrar nessa comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque o Filho, um dia, decidiu obedecer ao Pai, sair daquele ambiente e vir para o nosso ambiente. Qual é a implicação disso para nós, para os discípulos? Porque, veja, assim como o Pai me enviou, eu também os envio. Da mesma forma, os discípulos também devem sair do seu mundo religioso. Muitas vezes nós nos apegamos aqui no nosso mundo. É gostoso estar aqui, não é? Sentadinho, ar-condicionado, nenhuma ameaça aparente, ouvindo uma boa música, uma palavra, orações, lanchinho depois do culto. Maneiro. Mas, na verdade, nós somos chamados a sair. E é engraçado, alguém já disse que aqui dentro a gente é corajoso, né? A gente é corajoso, a gente testemunha, a gente levanta a mão, a gente canta, a gente... Ó, meu irmão, Deus me fez isso para a minha vida. Lá fora a gente é um gatinho manso. Não é verdade? Às vezes a gente aqui dentro, pensando na linguagem dos desenhos que eu via quando eu era criança, eu me lembro do He-Man, e aí a gente aqui dentro é um gato guerreiro. Né? Lá fora a gente é o pacato, né? Aquele gatinho medroso, treme tudo, né? Parece o Scooby-Doo, né? Aqueles dois lá, medrosos. O que Jesus está dizendo aqui para a gente é que para a gente cumprir a nossa missão como Ele cumpriu a dele, a gente precisa ter a disposição de entender que o nosso ambiente de missão está lá fora, não está aqui dentro. A gente pode inclusive dizer assim, nós não estamos aqui dentro para servir a Deus. Nós estamos aqui dentro para adorar a Deus, é diferente. Mas nós saímos lá fora para servir. O serviço acontece lá, não é aqui. Porque, gente, como os de fora entrarão se os de dentro não saírem? Essa é a pergunta. Como os de fora entrarão aqui se os de dentro não tiverem a disposição de sair daqui? Porque Jesus fez isso. Foi porque ele saiu de lá e entrou aqui, que nós pudemos sair daqui para entrar lá. E ele está dizendo, olha, do mesmo jeito, agora eu estou mandando vocês. Muitas vezes a gente se isola e a gente só quer ficar aqui dentro, juntos. E a gente não tem a disposição de ser, de fato, pessoas no mundo enviadas. A gente vai falar muito mais sobre isso. São apenas alguns conceitos iniciais. Mas veja só uma outra questão, muito importante também. Eu falei que eram duas observações. A segunda observação, a primeira, vocês lembram qual foi? Para entrar no nosso mundo, ele teve que sair dele. A segunda é que ao entrar no nosso mundo, o filho não esqueceu o seu. Isso é muito importante. A gente pode dizer que Jesus estava no nosso mundo como um embaixador. Quando você pega um embaixador, o Robson conhece bem aí, cônsul e tal, embaixador, né? Imagina lá o cônsul dos Estados Unidos, Rob, que você é seu amigo lá. Ele está aqui, mas ele representa quem? Estados Unidos. O negócio dele é lá. Ele está aqui cumprindo uma missão. Ele está trabalhando. Mas ele sabe de onde ele é, ele não se esquece de onde ele é. É um estrangeiro residente. Veja, Jesus disse isso. João, nesse mesmo livro de João, nessa mesma evangelho, ele vai dizer assim, eles não são do mundo, como eu também não sou, falando dos discípulos. Então ele está dizendo, olha, eu não sou desse mundo. Jesus, ele embora tenha vivido aqui, embora ele tenha assumido plenamente a encarnação humana, as dores humanas, ele sabia qual era a sua origem, de onde ele era. E ele estava aqui para cumprir um propósito. Veja só, duas passagens de João muito interessantes. João 4,34, quando ele diz, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Ele vai repetir essas mesmas palavras em João capítulo 6, texto que o nosso grande Vitor Megamente pregou semana passada. Desci dos céus, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou.
Por que isso é importante a gente entender? Porque, gente, o que define a missão da igreja não é o mundo. O que define a missão da igreja é o Pai. Eu ouso dizer algo para vocês. Hoje a gente está aqui, já falei isso algumas vezes, isso é uma frase polêmica, mas eu acredito nisso. Jesus, quando morreu numa cruz, ele fez isso, de fato, porque ele nos amava. Mas maior do que o amor, mais intenso e mais forte do que o amor que levou Jesus a morrer na cruz ali por nós, maior do que o amor que ele tinha por nós, é o amor que ele tinha pelo próprio Pai. A morte de Jesus foi, antes de ser um favor para a humanidade, ela foi uma obediência ao seu Pai. Ele fez isso para obedecer o seu Pai. Porque ele amava o seu Pai antes de qualquer outra coisa. O amor que ele tem pelo Pai é anterior ao amor que ele tem pelo homem, pela humanidade. Então a gente precisa entender isso para a gente não esquecer efetivamente quem nós somos. Porque veja bem, quais são as implicações desse aspecto? É que da mesma forma, os discípulos devem estar no mundo, mas eles não podem ser do mundo. Jamais. Porque se isso acontecer, nós vamos começar. Primeiro, a gente vai ficar numa depressão profunda. Primeiro, porque nós vamos ficar numa incompletude profunda. Porque você imagina o seguinte: será que algum homem, por mais dedicado à obra, ao trabalho que ele tenha sido ao longo da sua vida inteira, ele conseguiu resolver o problema da maldade, do pecado? Veja, vamos imaginar que você é uma pessoa que trabalhe com um grupo específico, sei lá, hoje estamos orando pelas crianças. Então vamos imaginar que a gente trabalhe com crianças. Será que se a gente ficar a nossa vida inteira, 24 horas por dia, trabalhando em prol da libertação, da evangelização, da salvação das crianças, a gente vai chegar ao final da nossa vida com essa tarefa de forma que não vai ter mais criança perdida, não vai ter mais criança em necessidade, não vai ter criança mais em situação de risco? O que vocês acham? Nunca. Então quer dizer que a gente não precisa trabalhar? Pelo contrário, precisamos trabalhar incansavelmente. Mas a questão é que se o nosso foco está no resultado final do nosso trabalho e não na obediência àquilo que Jesus pediu a gente para fazer, a gente vai ficar mais angustiado pelas crianças que faltam do que agradecido pela missão, o privilégio que Deus nos deu de cumprir a nossa tarefa com aquele grupo de crianças. Essa é uma questão muito importante. A motivação, gente, maior para a missão, para a evangelização, não é o perdido. A maior motivação para a missão é o Pai. Se você foca no perdido, você vai cair em desespero, vai cair no colonialismo, vai cair numa série de outras questões, que não é o caso aqui da gente entrar nessa seara. O que eu estou querendo dizer é que a gente não pode esquecer quem que a gente representa. A gente não representa o mundo, a gente representa o Pai. A gente está no mundo, mas a gente não é do mundo. Veja o que Jesus vai dizer em Mateus capítulo 5, versículo 13. Vocês são o sal da terra. Mas, se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Ele não serve para nada. Veja, se você tem o sal, só faz sentido o sal estar onde? Na comida. Se você tem o sal ali dentro do saleiro, ele está ali para ser armazenado. Mas ele se torna útil quando ele vai para onde? Para o meio da comida. Só que, se ele não tiver sabor, qual é a utilidade dele na comida? Nenhuma. Na semana que vem, nós vamos conversar aqui sobre a comunidade de contraste. Isso é um conceito muito interessante, que é o seguinte: existe um risco terrível da igreja estar no mundo e de, tão identificada com o mundo, ela esquecer de onde ela vem, ela começar a perder o seu sabor divino e ela já não fazer tanta diferença, ela já não fazer tanta, não salgar o mundo. Nós vamos falar mais sobre isso no decorrer da série, mas é preciso que a gente entenda aqui que a gente não pode esquecer que a gente é o estrangeiro residente nesse mundo. O mundo é o nosso lugar, mas não é o nosso lar. Duas coisas que eu coloquei aqui para vocês, para a gente caminhar para uma conclusão final. Primeiro,
Para entrar no nosso mundo, o filho precisou sair do seu. Segundo, ao entrar no nosso mundo, o filho não esqueceu quem ele era e de onde ele vinha. Se você esquece a primeira, simplesmente você não vai, você não tem a quem falar, porque você está preso aqui dentro. E se você simplesmente se esquece a sua origem, você não tem uma mensagem para levar. Você tem pessoas, mas você não tem a sua mensagem, porque você perdeu o seu sabor. Veja só, assim como, e nós vimos aqui duas observações de como o Pai enviou o Filho, assim como o Pai me enviou, eu os envio. O que nós estamos aprendendo aqui, para a gente caminhar para conclusões de hoje? Primeiro, gente, a igreja existe por causa da missão. O Pai me enviou. E se o Pai não tivesse enviado o Filho, a igreja não existiria. Então, é porque o Filho cumpriu a sua missão que existe igreja. Você concorda comigo? A missão de Deus, a missão que Deus deu ao Filho, foi por causa da obediência do Filho que a igreja vem a existir. A missão é anterior à igreja. Concorda comigo? Ok. A igreja existe por causa da missão. Mas, como o texto também diz, eu os envio, a igreja existe para a missão. Ou seja, o propósito da igreja é cumprir essa missão. Ela existe para isso. A igreja não é apenas o resultado da missão, mas ela é também o instrumento da missão. Vamos tentar entender isso nessa frase muito bacana do Christopher Wright, que é o discípulo do sucessor do John Stott. Ele diz o seguinte: não é que Deus tenha uma missão para a sua igreja, e sim que ele tem uma igreja para a sua missão. Dá para entender isso? Porque às vezes a gente fala assim, qual a missão da igreja? Primeiro, a missão não é da igreja. A missão é de Deus. A igreja é um instrumento da missão de Deus. A igreja existe para a missão. Não é a missão que existe para a igreja. A missão não é da igreja, não é a igreja que estabelece a sua missão. Pelo contrário, a igreja é um instrumento que Deus usa, da mesma forma que o Filho foi usado pelo Pai para cumprir uma missão aqui. Agora o Pai vai usar a sua igreja como um instrumento. Isso quer dizer que se você não está engajado na missão, se você não está como discípulo de Cristo, se nós como igreja não estamos engajados nessa tarefa de sair como filho, de ser enviado, a pergunta é, o que nós estamos fazendo aqui? O que é que nós estamos fazendo? Quando a gente diz, eu sou crente, eu sou um cristão, eu sou um discípulo. Isso quer dizer o quê? Porque domingo eu tenho uma igreja para ir? Será que é isso o propósito de ser, da existência da igreja? É ter um lugar para ir domingo? É muito mais, gente. Nós estamos aqui porque existe uma missão. Se talvez ainda não está muito claro, quando a gente fala assim, olha, foi claro? Não. Então a gente faz um negócio. Eu, como tenho uma formação na área de exatas, estudei um pouco de engenharia, no final tudo se resume num gráfico. Então, quer que eu desenhe? Eu vou desenhar para ficar claro. Se não ficou claro, vou desenhar, para ficar claro o que eu estou querendo dizer para vocês. Veja bem, vamos imaginar o filho, a missão do filho, o pai enviando o filho, Cristo e o mundo. O filho é enviado de Deus para o mundo. Isso é o que na Bíblia e na teologia se chama de encarnação. Ele encarnou, ele saiu do seu mundo, entrou no nosso mundo. É o que a gente celebra no Natal. Só que, estando aqui no mundo, ele vem com uma missão que é de levar as pessoas daqui de volta para Deus, para restaurá-las de volta para Deus. Isso se chama salvação. Então veja, Cristo foi enviado pelo Pai da seguinte maneira. Primeiro, de Deus para o mundo, para que vindo ao mundo ele pudesse levar o mundo de volta para Deus. Só que a igreja é assim como. Então, do mesmo jeito que o Pai envia o Filho envia a igreja. Então, vamos pegar o segundo gráfico agora, que é o eu os envio, para ficar claro, desenhado, ninguém ter dúvida. Temos aqui a igreja e o mundo, beleza? A igreja e o mundo.
o primeiro movimento é o seguinte, porque a igreja, na verdade, ela sai de onde? Do mundo. Você não pode se esquecer nunca que não é a questão simplesmente nós e eles, porque nós éramos um deles. Não é simplesmente que eu sou superior porque eu sou igreja e ele é mundo. Não. A matéria-prima é a mesma. O pecado latente é o mesmo. Você tem a mesma coisa. Então, o que Deus faz? Por causa da missão do Filho, Deus chama pessoas do mundo para Deus. Isso é o que a gente vai chamar de chamado para a santidade. Ou seja, é o chamado para adorar a Deus. É o chamado de sair do mundo. É nesse sentido que Jesus vai dizer, eles não são do mundo, porque eu tirei eles do mundo. Eu resgatei eles do poder do mundo. Beleza. Só que uma vez que Deus resgata, que o Filho tira, que o Filho salva, o que ele vai fazer? Venham, ficam aqui bonitinho. Não, ele vai fazer o quê? Ele vai nos enviar de volta ao mundo. E aí vem a dimensão da apostolicidade da igreja. Você sabe o que significa a palavra apóstolo? A palavra apóstolo significa enviado. Quando a gente diz que a igreja é apostólica, a gente está identificando a igreja com a sua missão de ir ao mundo. Ou seja, esse círculo aqui, ele não pode ser fechadinho como está no gráfico. Essa é a limitação do gráfico. Ele tem que ser poroso. Ele não pode ser uma panela de feijão. Nossa, panela de pressão. É porque a gente cozinha o feijão dentro da panela de pressão. Eu já estou pensando no feijão e não na panela. Ela não pode ser uma panela de pressão hermeticamente fechada. Ela tem que ser o quê? Porosa. De tal maneira que ela não fique com as portas trancadas. A porta tem que estar aberta para que as pessoas saiam para cumprir a sua missão. Veja o que o John Stott disse sobre isso, gente. Eu termino com duas frases do John Stott. A primeira, ele dizendo o seguinte: a igreja é um povo que foi chamado para sair do mundo, a fim de adorar a Deus. E ao mesmo tempo, é enviado de volta ao mundo, a fim de testemunhar e servir. Estas são, de fato, as duas marcas clássicas da igreja. De acordo com a primeira, a igreja é santa, separada para pertencer a Deus e adorá-lo. Conforme a segunda, a igreja é apostólica, enviada ao mundo em sua missão. É isso que o gráfico disse. Só que ele vai dizer o seguinte: raramente, no decorrer da sua longa história, a igreja conseguiu preservar essa dupla identidade. Pelo contrário, sua tendência é oscilar entre os dois extremos. Às vezes, supervalorizando a sua santidade, a igreja se afasta do mundo, negligenciando assim a sua missão. Outras vezes, superenfatizando a sua mundanidade, ela se adapta ao mundo, assimilando as suas visões e os valores deste, e negligenciando assim a sua santidade. Veja só, ao longo dessa série nós vamos conversar sobre isso. Sobre a necessidade que a gente tem de entender esses dois chamados. A gente é tanto chamado para sair do mundo, como a gente é chamado para ir ao mundo. E muitas vezes a gente se esquece que a gente é chamado para sair do mundo. E a gente começa a ficar igual ao mundo. E aí é um problema. Porque a gente começa a deixar que a cultura se torne a intérprete do evangelho. A gente começa a permitir que não a cultura seja transformada pelo evangelho, mas que ela molde o evangelho. Isso é um problema. A gente começa a idolatrar a nossa cultura ao redor. Por outro lado, a gente corre o risco da gente ficar aqui no gueto religioso, fechadinho, vamos pregar sobre santidade, sobre sair do mundo, o mundo é perigoso, o mundo é um lugar terrível, homens maus. E a gente se esquece que nós somos chamados a ir no mundo. Nós não podemos ficar aqui. O lugar onde a missão acontece é lá, e não aqui. Então a igreja tem essa chamada. O nome da série, gente, é Saída de Emergência, por uma questão muito simples. O que é uma saída de emergência? Aqui na igreja a gente tem uma saída de emergência. Você conhece uma saída de emergência? Conhece? Ela fica sempre fechada. Interessante, né? Mas hoje nós vamos abrir, de propósito. A saída de emergência é uma porta estratégica de salvação. Quando há algum problema, a gente tem que sair por ali. Se não existir essa saída de emergência,
a igreja pode acabar, a igreja, né, onde não há esse lugar, imagina você está num prédio, não tem uma saída de emergência, as pessoas vão morrer ali dentro. A igreja precisa de uma saída de emergência, é a saída da missão. E se isso não ocorrer, gente, se isso não ocorrer, ela vai morrer. Ela vai morrer enclausurada. Ela vai morrer sufocada por si mesma. Muitas igrejas, se você for aqui no Brasil, geralmente a gente falava assim, né? Não, na Europa, muitas igrejas estão morrendo, virando museus, virando pubs, virando supermercado. Isso é comum na Europa. Mas você sabia que diariamente milhares de igrejas são fechadas aqui no Brasil? Milhares de igrejas fecham todos os dias aqui no Brasil. Muitas abrem também, mas muitas fecham. Por que fecham? Nós precisamos pensar sobre isso. Onde estaremos daqui a 50 anos? Como discípulos? Pode ser que não estejamos mais aqui, mas será que estaremos ainda cumprindo a nossa missão? Lutando pela comunidade de fé? Nós precisamos de uma saída de emergência. Existe um chamado. Nos próximos domingos, nós vamos conversar sobre a condição para sair. Ou seja, existe uma questão seríssima, e eu vou falar sobre isso no domingo que vem, que é sobre a questão da cultura de consumo que nós temos ao nosso redor e que nos leva sorrateiramente a imaginar que, em vez de discípulo, a gente se torna um cliente. E é um problema sério quando a gente perde de vista que a gente é discípulo. A gente não é um consumidor religioso. É necessário que haja uma condição para sair. Essa condição é a condição de se tornar verdadeiramente um discípulo. Depois nós vamos conversar aqui sobre a estratégia para sair. Existe uma estratégia. Existe um meio, uma metodologia que é a do próprio filho. Assim como o pai, eu também vos envio. Como que o filho cumpriu? Qual foi a estratégia do filho? Nós vamos falar sobre o princípio da encarnação. E no último domingo, a gente vai falar sobre o poder da missão. Lembrem que no texto que nós lemos, eu não toquei aqui no comentário, na parte final, quando Jesus sopra sobre eles o seu Espírito. Porque não adianta nada Jesus dizer, eu os envio, se ele não dá a eles o poder para serem enviados. Nós vamos falar o poder que nós precisamos para cumprirmos a nossa missão. Hoje eu quis focar na questão do chamado. Não se esqueça que existe um chamado imperativo. A igreja existe por causa da missão e a igreja existe para a missão. Se a gente esquecer isso, a gente não apenas deixa de entender de onde nós viemos, como deixa de entender para onde nós temos que ir. E a gente se torna uma comunidade, um grupo que não tem nem história e nem tem futuro. A gente é um grupo qualquer vivendo no presente. Não tem nada que nos ligue ao passado, não tem nada que nos ligue no futuro como propósito. Vamos fazer uma oração para terminar? E aí eu quero chamar o grupo aqui, a gente vai cantar uma última música para a gente encerrar esse primeiro tempo de reflexão e vamos participar juntos da mesa do Senhor.